após breve intervalo, vamos retomar a nossa 20ª sessão ordinária virtual de 9 de abril de 2021. Agora, anuncio o processo de recurso 12775-2018, aí 2018-03836. Recorrente, Panfarma, distribuidor de medicamentos limitada, recorrido, Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Com quem está a palavra? Presidente, primeiramente, aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos aqui presentes, né? Doutor Biratã, Silvana, nobres conselheiros. Esse processo trata da mesma ação fiscal, né, que nós já nos debruçamos ontem e hoje, né? Assim, tem muita similaridade em relação às preliminares, né? Algum detalhe diferente em relação à infração, mas por conta disso eu vou tentar ser breve aqui no relato para a gente otimizar aqui os trabalhos, até por conta do doutor Biratã, né? O presente processo trata da acusação de receber mercadorias acompanhadas de documento fiscal sem a posição de selo fiscal, de trânsito ou registro eletrônico de passagem nas aquisições interestaduais de mercadoria. Segundo o relato auto-infração, ficou constatado que o autuado adquiriu mercadorias de outras unidades da federação sem a devida posição do selo fiscal de trânsito no montante de R$ 1.700.718,39, referente ao exercício de 2013, tendo infringido os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24569/97, com penalidade prevista no artigo 123, 3M da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017, culminando em multa no valor de R$ 340.143,68. Anexo aos autos, folhas 12 e 16, consta planilha com a relação discriminada das notas fiscais emitidas para o autuado que não foram devidamente seladas. Em sua impugnação, a defesa questiona preliminarmente a falta de pressuposto para a responsabilização dos sócios e administradores, questiona também a decadência parcial do lançamento tributário, em especial com relação aos meses de janeiro a abril de 2013, e ainda a nulidade do auto de infração em razão da precariedade probatória e ausência da lavratura de termo de intimação com fim específico, conforme disposto no artigo 158, parágrafo 4º do Regulamento do ICMS. No mérito, defende a insubsistência da infração imputada em razão da escrituração das operações. Alega ainda a insustentabilidade da exigência de selagem dos documentos fiscais por parte da impugnante em razão das operações terem se sujeitado à fiscalização nos postos de fronteira. Questiona, por fim, o caráter confiscatório da multa por entender ser essa excessiva. O julgador de primeira instância entende por afastar todas as preliminares suscitadas, discorrendo sobre todos os pontos levantados na impugnação, e, no mérito, decide pela procedência do crédito tributário. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica os argumentos apresentados na impugnação. Processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 328/2020, onde opina por afastar as nulidades levantadas, e, no mérito, sugere o conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e confirmar a decisão singular de procedência. Seria esse o breve relato, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Obrigado, senhor presidente. Presidente, em relação à questão da responsabilidade dos sócios administradores já foi discutido, então já tem nossa manifestação. Acho que basta reiterar os julgamentos anteriores, né? A decadência, também nós afastamos a aplicação 150, parágrafo 4, tendo em vista o trato de descumprimento de obrigação acessória, né, ausência de selo fiscal. A nulidade do auto de infração em razão de precariedade probatória, sem razão à parte, uma vez que há nos autos a lista das notas fiscais não seladas e cópia das mesmas, sendo a conciliação feita pelo laboratório fiscal, que cruza informações obtidas do sistema da nota fiscal eletrônica. Também tem uma outra aqui, nulidade do auto em razão da ausência de lavratura do termo de intimação com fins específicos.
No caso, esse termo de estimação não se aplica para operações de entrada interestaduais, mas tão somente para saídas. No mérito, o procedimento adotado enquanto amparo na legislação estadual, a metodologia assim, é bem simples, né? Verificação do relatório de laboratório fiscal, que se fundamenta na conciliação de informações das notas fiscais eletrônicas destinado ao contribuinte e os dados CITRAN. O agente fiscal aponta uma lista de notas fiscais de aquisição de bens e serviços, anexo aos autos, folhas 12 a 16, não seladas na entrada deste Estado. Pronto. Assim, em síntese, são essas as situações aqui que foram postas para análise, e, nesse sentido, após essas considerações, nós nos manifestamos no sentido de adotar o parecer da assessoria tributária, no sentido de confirmar a autuação fiscal. Era só, presidente. Obrigado, Tubiratã. Senhores, o processo está em discussão. Sem discussão? Presidente, só para aclarar aqui os pontos, né, em relação ao que foi levantado pela defesa, né, em relação às nulidades, eu acho que nós já passamos por todas, né, com relação aos sócios, a decadência, a precariedade de provas. Eu entendo que o processo está bem instruído, tem aqui um quadro com a relação de todas as notas, inclusive com a chave de acesso das notas, né. O auditor teve o cuidado, inclusive, de, por amostragem, colocar aqui uma parte significante até das notas fiscais, emitir o próprio DANF e acostou ao processo. Com relação à ausência da lavratura do termo de intimação, como requer a recorrente, essa ausência, na realidade, é prevista para as operações de saída e não de entrada, né, no artigo 158, parágrafo 4º, então não se aplicaria ao caso. O caráter confiscatório da multa, nós também já falamos sobre isso, né? E ele fala também com relação à escrituração de algumas notas fiscais e passagem nos postos de fronteira. Com relação à passagem nos postos de fronteira, ele não trouxe nenhum, digamos assim, documento que justificasse isso, né? Assim, ele só alega, mas não traz nenhuma prova aos autos que possa corroborar com essa alegativa dele na defesa. Em relação à escrituração de documentos fiscais, o próprio auditor anexou aqui algumas, dentre as notas que estão na relação, eu diria aos senhores que uma pequena parte está escriturada. Acredito que talvez nem entre 10% a 20% dessas notas estariam escrituradas, né? Mas, como também já discorremos sobre até a aplicabilidade do parágrafo 12º, né, do próprio artigo 123, a gente teria aqui duas condições para aplicá-la. A primeira seria a escrituração e a segunda seria o pagamento do imposto, né? Mas, como também vimos nas ações fiscais, nos autos julgados anteriormente, essa empresa é regida por um regime especial e essas notas, na realidade, são apuradas em conjunto, né? Então, como houve falta de recolhimento no mesmo exercício dos autos que já julgamos, nós não poderíamos afirmar que aqui essas notas efetivamente foram recolhidas, porque uma parte do imposto efetivamente deixou de ser recolhido, conforme julgamos ontem, né, na sessão de ontem. Então, seria essa, de forma resumida, uma breve assim, explicação dos fatos aqui elencados. Estou à disposição para maiores explicações, se for julgar necessário. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, vocês necessitam de algum conhecimento adicional? Então, vamos colocar em votação, então, doutor Henrique. Começar com as preliminares. Exclusão dos sócios, como vou elencar as preliminares aqui. Exclusão do sócio, decadência, nulidade do AI por precariedade da prova e falta de termo de opção. Com relação a essas 4 nulidades, como vota o conselheiro relator? Presidente, eu afasto todas elas, né, só fazendo referência à ausência do termo de intimação que nós não havíamos discorrido anteriormente, né? Mas que nesse caso não se aplica porque o que está disposto no artigo 158 se refere às operações de saída e não às operações de entrada. Mas as outras nulidades que foram levantadas, nós já discorremos, né? Afastamos todas, né? Então, o posicionamento seria o mesmo. Doutora Elineide?
Com o relator. Doutor Leilson. Com o relator, presidente. Doutor Wander. Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. E doutor Alexandre Goiana. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Henrique, no mérito, como vota? Senhor presidente. Sim. Com relação à decadência, é unânime. A votação. Acho que a doutora Silvana está perguntando isso, porque o doutor Marcos, É verdade. no voto anterior, votou contrário, né? Isso, peço desculpa, eu voto pelo 150. Pronto. Presidente, então, aí o caráter confiscatório da multa, eu acho que a gente tem também que falar sobre ele, né? Ele pediu também, né? Pediu. Com relação ao caráter confiscatório da multa. Eu afasto também, presidente. Não cabe a este conselho tratar de constitucionalidade, não, mas somente aplicar o que está posto na nossa legislação. Sobre esse tema, algum dos conselheiros tem pensamento ou voto discordante? Então, está afastado. Agora, no mérito... Presidente, no mérito, eu voto por conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento e julgar procedente o auto de infração, confirmando a decisão condenatória de primeira instância, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação do nosso procurador. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator. Doutor Wander? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, após afastar das preliminares nulidades, no mérito, resolve, conhecendo o recurso, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada de primeira instância nos termos do parecer da consultoria, referendado pelo representante da outra PGE. Esta é a decisão para este processo. O processo seguinte, anuncio o processo seguinte, que é o processo de recurso 1.1357/2016, aí 2016-04-329. Recorrente, Alencar Turismo Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Wander Uchoa. Quem está a palavra? Senhor presidente, passamos ao relatório do processo apregoado. O processo diz respeito à falta de recolhimento de ICMS nos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, detectada em auditoria fiscal restrita decorrente de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Em seu relato, o agente autuante imputa à empresa falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS nos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, no valor total de R$ 109.774,10. Aponta infringência aos artigos 73 e 74 do... Sem áudio. Ficou sem áudio, doutor. Retornou? Estão me ouvindo? Aponta a infringência aos artigos 73 e 74 do Decreto 24569 e impõe a penalidade no artigo previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 2.670. Segundo as informações complementares, que estão nas folhas 3 a 7, em cumprimento ao mandado de ação fiscal, foi realizada ação fiscal referente ao período de 2011 a 2014, junto à empresa Alencar Turismo Limitada. Informa o agente fiscal que o Ministério Público Federal de Crateús, Itauá, anexando consulta realizada pelo DENIT, solicitou informações à Cefaz acerca da citada empresa, com o objetivo de verificar uma possível sonegação fiscal. Na citada consulta do DENIT, constam 227 multas de infrações de trânsito por excesso de peso em rodovias federais nos últimos 5 anos. À época da solicitação, a empresa ora autuada não tinha inscrição no cadastro de contribuintes da Cefaz,
visto que suas atividades econômicas eram atividade principal, agência de viagens, e atividades secundárias, operadores turísticos e serviços de transporte, serviços de turismo não especificados anteriormente. Tais atividades não são relacionadas com o ICMS e, portanto, não existia nenhuma autorização para impressão de documentos fiscais, conforme informação prestada pelo coordenador da CATRI. Posteriormente, o contribuinte procedeu sua inscrição na Cefaz, o que ocorreu somente em 5 de março de 2015, com o CNAE principal, agência de viagens, e os CNAEs secundários de operadores turísticos e serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente. Ao analisar a documentação apresentada pelo contribuinte e as consultas realizadas aos sistemas corporativos da Cefaz, o agente fiscal constatou que o contribuinte não possui inscrição estadual até 5 de março de 2015. O contribuinte, de acordo com pesquisa no sistema IPVA, controle de proprietário, possuía 9 veículos com capacidade para 50 a 52 passageiros em seu nome, ônibus. Constatou que o contribuinte apurava e recolheu o ISS através do Simples Nacional. Que a atividade desenvolvida pelo contribuinte é a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, identificada nas próprias notas fiscais apresentadas. Que os códigos de atividades econômicas elencadas no cadastro não estavam de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa. E que o contribuinte utiliza notas fiscais de serviço de transporte. Assim, verificado que a atividade do contribuinte seria a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, a qual incide ICMS, o agente do fisco realizou o levantamento do faturamento mensal para a formação da base de cálculo do imposto que deixou de ser recolhido no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014. Para tanto, efetuou o somatório dos valores discriminados nas notas fiscais emitidas pela empresa, mês a mês. Destaca ainda que, por algumas notas estarem rasuradas, e para não gerar dúvidas quanto ao valor adicionado, utilizou como base de cálculo os valores declarados como faturamento à Receita Federal no mesmo período de apuração. Cientificado do lançamento, a hora recorrente apresentou tempestiva impugnação ao auto de infração, alegando que nunca adotou comportamento que tenha ocasionado prejuízo ao fisco cearense, razão pela qual o presente lançamento deve ser julgado improcedente. Que é de se estranhar que a ação fiscal tenha sido autorizada para executar auditoria nos exercícios de 2011 a 2014, nos quais a empresa nem sequer era cadastrada na Fazenda. Que a empresa passou a existir, segundo ele, formalmente, somente a partir de 5 de março de 2015, período em relação ao qual a fiscalização poderia ter sido efetuada. Fora desse período, qualquer ação do fisco insere-se na ilegalidade. Que é contribuinte inscrito na Receita Federal e, provavelmente, no município de Pedra Branca, tendo este ente a prerrogativa para autorizar a confecção de documentos fiscais. O julgador de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal. Discordando da decisão de primeira instância, né, só a título de esclarecimento, o julgador de primeira instância decidiu pela procedência, em que ele verifica que, na realidade, o autuado, a empresa autuada é contribuinte do ICMS por prestar serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros. Né? E para ele é irrelevante, para excluir a responsabilidade tributária, a irregularidade formal na constituição da pessoa jurídica. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou, nos termos da nossa legislação processual, recurso ordinário, alegando que sua atividade principal à época era agência de viagens, o que lhe dava o direito de se enquadrar no Simples Nacional.
A assessoria processual tributária, por sua vez, em seu parecer, entende que as razões aduzidas pela recorrente não têm o condão para eludir o presente feito, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, eu não vou dar aqui no cumprimento a todos, isso é um auto de infração bem peculiar, assim, bem... Nunca tinha visto nenhum auto aqui, esse tempo todinho, assim, com essas peculiaridades, né? Mas bem interessante. Que, na verdade, acho que até através de uma denúncia aí, surgiu, né, do Ministério Público, por conta da inúmeras multas, aí uma série de situações aí da empresa, ou seja, só nesses 5 anos aí, foram detectados, eu sei que aqui não importa para o efeito do auto, mas só para a gente ter uma ideia como tudo isso começou, né? Verificaram aí 197 multas aí do DENIT, por excesso de peso. E aí foram verificar a real situação da empresa, né? E a gente verifica aí que apesar da empresa ela ter um cadastro aí como agência de viagens e atividades correlatas, que a princípio seria contribuinte do ISS, né? Na verdade, ela, na prática, concretamente, de fato, ela era uma empresa de transporte de passageiros. E aí a gente observa aí do relato, da documentação juntada aí, que, através do IPVA, que existiam 9 veículos registrados no nome da empresa, capacidade para 50 passageiros, cada veículo desse, né? Também foram juntadas aí várias notas, né, dentro dessa atividade aí realizada por essa empresa, e a empresa argumenta que na verdade, o cadastro dela no Estado foi só em 5 de março de 2015, né, e mesmo assim não era para transporte de passageiros. Mas isso não desnatura a ocorrência da infração. Como bem destacou a assessoria tributária, cabe aqui a aplicação do artigo 114 do CTN, né? Que o que importa para efeito de responsabilidade é a ocorrência do fato gerador, a hipótese de incidência ou ocorrência do fato gerador. Então, se de fato, né, essa empresa, embora não cadastrada aí no CGF como atividade para transporte passageiro, mas se na prática ela vinha realizando isso, veja bem, não é mera suposição, não são indícios, aí são vários elementos aí contundentes que demonstram esse fato. Então, assim, no primeiro momento a gente pode dizer, mas tem elemento de prova? A meu ver, sim, né? Tem muitos elementos aí que caracterizam esse fato aí, gerador do ICMS, né? E, por último, tem um aspecto aqui da base de cálculo que o fiscal, ele, diante do fato da rasura, né, constante de diversas notas fiscais, ele, então, se aproveitou do faturamento da Receita Federal para proceder os seus cálculos. Assim, então, em linhas gerais, são essas nossas considerações, portanto, nós adotamos o parecer da assessoria tributária, sugerindo a aplicação da penalidade do 123.1c, mantendo assim a procedência da autuação fiscal. E aí, presidente, eu peço 1000 desculpas aí pela necessidade de ter que me retirar, mas já fica constando aí consignado o meu entendimento. Nós adotamos o parecer da assessoria tributária, pelos motivos aqui explicitados. Espero que todos tenham um ótimo final de semana, né? Que a gente possa ter serenidade aí para seguir com esse barco, né? Nesses mares tortuosos, né? Ontem mesmo perdi uma tia. Desculpa. Então, peço licença. Até mais. Até mais. Meus sentimentos... Biratã, nós nos solidarizando com o senhor, eu também perdi uma tia há cerca de 40 dias atrás, né?
esse infortúnio aí. Não está fácil, não está fácil. Receba o nosso abraço, meu amigo. Obrigado. Mas vamos manter a serenidade, né? Essa que é necessária nesse momento. A gente tem que realmente manter esse equilíbrio emocional. Certo. E vamos retornar só dia 21, viu, Tubiratan? A gente vai ter uma semana de repouso, descanso. Repouso não, mas repouso, descanso aqui. Os sentimentos de todos os conselheiros externamos agora nossos sentimentos. Força, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado. Grande abraço. Senhores, vivemos esse momento difícil, onde está chegando ao lado o endereço da gente, batendo na nossa porta. Tem que ter muito equilíbrio emocional mesmo. Vamos voltar aqui, está em discussão o processo. A Silvana quer falar, vamos deixar a Silvana falar. Eu acho que eu quero ouvir o que ela tem a falar. Não, é porque a conselheira Lineide quer me dizer alguma coisa, mas eu não consigo ouvir. Eu acho que foi um pedido meu. Porque na realidade é o seguinte, o doutor Wander... os passarinhos aí na Praia do Caraí. Foi um pedido meu. Está certo, então. Vamos voltar aqui para o processo aqui. Mas é sobre o processo, viu, senhor presidente? Tá ok. É porque, está em discussão o processo. Pronto, veja, o ponto que eu trouxe aqui, que eu falei com a doutora Lineide e ela falou com a doutora Silvana, queria trazer aqui para os demais colegas também. Na realidade, é que o processo, a questão toda a gente pode resumi-la facilmente. É uma empresa que é cadastrada apenas junto à Receita Federal e junto a um determinado município, como agência de viagens e operador turístico. E por conta desse cadastramento, era optante pelo Simples Nacional e, em tese, os serviços prestados por ela estariam incluídos nas possibilidades de hipótese de incidência do ISS. Por isso, ela se enquadrou no Simples Nacional para tanto. E aí, decorrente da denúncia que foi feita pelo Ministério Público Federal em relação à ocorrência de diversas infrações de trânsito, foi feita essa auditoria e constatou-se que realmente a empresa possuía 9 veículos, 9 ônibus de transporte de passageiros. E, por conta disso, haveria, sim, a hipótese de incidência para o ICMS e não para o ISS. E, da mesma forma, esse tipo de serviço, sujeito ao ICMS, também não estaria incluído nas hipóteses de adesão ao Simples Nacional. Então, portanto, seria o caso de recolhimento do ICMS por tais serviços de transporte de passageiros. Essa questão da propriedade dos ônibus, isso está tudo documentado nos autos e pode ser verificado. O que eu pedi à Silvana, e eu não sei aqui em relação aos demais conselheiros, foi porque, em diversos momentos, seja na autuação e seja no julgamento de primeira instância, tanto o agente autuante quanto o julgador de primeira instância faz menção a notas fiscais de serviço emitidas pela empresa, até porque foram objetos na autuação da soma delas para se chegar à base de cálculo. E, em tese, nessas notas fiscais, haveria, sim, lá a descrição do serviço que estava sendo prestado. E eu não consegui ver nos autos, foi essas notas fiscais mencionadas tanto pelo agente autuante quanto pelo julgador de primeira instância. Aqui eu apenas tive acesso aos documentos que comprovam a propriedade dos veículos, aos documentos que comprovam as infrações, a ocorrência das infrações de trânsito, ou seja, os veículos estavam circulando, né? Estavam circulando entre municípios, né? Então, há também essa comprovação. Mas eu não tive acesso, foi às notas fiscais de serviço emitidas pela empresa, na qual constava a descrição dos serviços. Foi por isso que eu pedi à
doutora Elineide e a doutora Silvana ajudam nisso. Aí, se tem esse CD, a doutora Silvana poderia compartilhar essas notas com a gente agora. Isso. Silvana, você tem como compartilhar? Estou tentando aqui, presidente. Estou aguardando, então. Quer dizer que o CD não está no arquivo? Não veio, não. No WebDrive, eu não... por favor, peça aos demais que olhem se... Não, eu já olhei. Vocês estão vendo? Então, Agora estou. aí abre a primeira. É só clicar e abrir. Aí dá um zoom, porque tá pequeno. Silvana, tem um detalhe. Esse aplicativo, você abre a nota e compartilha uma a uma. Você não tem como fazer como fazia no Cisco, não, e abrindo, não. Abriu uma nota aí para vocês? Não, abriu para você, mas não está compartilhada para nós, porque o compartilhamento é documento a documento. Entendi. Certo? Você tem que parar esse compartilhamento dessa tela e voltar para a nota. Entendi. Certo? Eu tenho que abrir a nota, né? Abrir a nota, abre a primeira, aí compartilha. Aí abre a segunda. Abrir por amostragem aí, umas 4. Seria suficiente, só para ver pelo menos alguma. Era. Ele tem essa limitação, você não consegue estar dentro de um arquivo e compartilhar. Viram agora? E pronto. Essa é a primeira nota. Desço? Baixa um pouco a nota. Pronto, tá aí. Aí, tá. Viagem especial em Iguatu, Cajazeiras. Cajazeiras. E vice-versa. E vice-versa. Eu gostei do vice-versa. Eu gostei do vice-versa. E retorno. Pronto, doutora Silvana. Poderia abrir outra, né? Outra. Vamos abrir outra. Já sei, quando for comprar uma passagem aérea, eu vou querer a passagem de ida e vice-versa, né? Como diz um amigo meu, rapaz, devia, é muito utilizado vice-versa, vamos utilizar verse-vice. Verse-vice. Ixi, essa tá horrível. Nas suas petições e tal, versa e vice. Falar, igual, ontem eu estava revisitando a legislação para... Estudando aqui um artigo aqui da nossa lei, aí tá no decreto, né? Até no 27070, né? Regulamentou as microempresas e EPPs. Né? Aí colocou assim, a nota fiscal de microempresa não gera crédito do imposto, né? Aí, mas deve constar em tarja preta, né? Desse tarja preta no documento fiscal, né? Para ser em tarja, né? Preta ou pode ser vermelha, azul, branco, branco não, mas tarja preta ou vermelha, mas não tarja preta. Esse aqui deve tomar remédio tarja preta. Remédio controlado aí, viu, presidente? Tá aí, ó, viagem. Pedra Mombasa. De Pedra Branca a Mombasa. E vice-versa. Obrigado, doutora Silvana. Peço desculpas aos conselheiros por esse meu zelo, eu quis ver essas notas até por conta das descrições e por conta de um fato que no recurso ordinário, a parte, ela utilizou até uma expressão que ela estava pedindo encarecidamente para que nós apreciássemos o recurso dela, pugnando pela improcedência, né? Então, realmente, eu quis me deter ao máximo de detalhamento possível para que eu possa votar nesse processo, e acho que já estou suficientemente convencido, né, da procedência da autuação. Né? Só registrar aqui, quando foi colocado em pauta, alencar turismo, empresa de turismo pagando ICMS, né, eu fiquei assim, naquela dúvida. A primeira coisa, isso é ISS, né? Isso aqui vai ser no mínimo improcedente, né? Mas com esse lastro probatório trazido pelo fiscal, todo esse zelo que ele teve, né, realmente desconfigurou a autuação só mesmo de serviço aí. Presidente, não é nem debate, é só título de sugestão para o doutor Wander, se ele concordar, né?
cita na resolução o artigo 118, inciso 1º e inciso 2º do CTN, que é o que fala da definição legal do fato gerador, né, a interpretação que deve ser dada abstraindo-se de algumas condições, né, validade jurídica dos atos, efeitos, fatos relativamente efetivamente ocorridos, né. Então, vou citar o 118, inciso 1º e 2º, já que eu não vi nem no parecer, nem no julgamento, nem na autuação, e também o 126, inciso 3º, que é a questão da capacidade tributária passiva, independer da pessoa estar regularmente cadastrada, constituída. Isso. Não há 126, inciso 3º do CTN. Não há dúvida, doutor Luiz. Muito bem lembrado, doutor Eleilson. Senhores, estão aptos a votar? Sim. Eu vou colocar em votação. Tem um barulhozinho aqui que a máquina de lavar está funcionando, parece um avião. Então, como vota o doutor Wander? Senhor presidente, estão ouvindo, né? Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário, mas negar-lhe provimento, mantendo a procedência do auto de infração. É como voto, senhor presidente. Doutor Marcos? No relator, presidente. Doutor Alexandre? Senhor presidente, pela clareza também, eu voto com o relator. Acompanho o relator. Doutor Henrique? Presidente, acompanho o relator. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator. Então, a segunda Câmara conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória da instância nos termos parecido da assessoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, já percorremos toda a pauta do dia. Está encerrada a presente sessão de julgamento. Senhor presidente, só uma dúvida. Só lembrando que a gente retorna dia 20.